Você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Você com certeza já ouviu essa história do bezerro de ouro. Mas que relação ela tem com perdão, com graça, com a misericórdia de Deus? Como que um pecado, uma situação assim de idolatria, rebeldia, se transforma em milagres, em perdão e a graça de Deus? Fique conosco aqui nesse estudo que você vai aprender um pouquinho mais e também como aplicar isso na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Você está aqui nos acompanhando pelo YouTube, canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. E nós estamos muito felizes porque você está nos acompanhando. Gostaria de saber se você já nos segue, já curtiu o nosso canal. E agora, dá uma pausa nesse vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos, para que eles possam ouvir um pouquinho mais da Palavra de Deus, possam estudar e conhecer um pouquinho mais sobre a história que nós vamos estudar aqui hoje do livro de Êxodo. Você que nos acompanha já sabe que nós estamos estudando há um período aqui o livro do Êxodo, né? A cada semana nós estudamos alguns capítulos, um assunto relacionado às histórias que são contadas, né? Que foram vivenciadas pelo povo de Deus naquele período. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Apostasia e Intercessão. E se nós já estamos chegando na lição 11, isso significa que nós estamos encerrando, né, caminhando para o final desse estudo. Então, logo mais, você já vai começar a ouvir a respeito do livro de Josué. O pastor que está aqui me acompanhando hoje, ele vai detalhar um pouquinho mais, mas você já pode procurar entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, ainda para acompanhar de forma virtual a lição atual, mas já para providenciar a lição do próximo trimestre, que nós estaremos estudando um pouquinho a respeito do livro de Josué. Mas depois você terá um pouquinho mais de detalhes a respeito disso. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham, que comentam no nosso canal, que mandam mensagem para nós. Nós temos aqui Cleni Tesme Porto, que nos acompanha de Inaiá, Santa Catarina, Rai Oliveira, de Barcarena, lá do Pará, Matheus Pereira, que nos acompanha aqui de São Paulo, capital, Nildon do Carmo, de Caxias, lá do Maranhão, e o Júnior Souza, que pede para mandar um abraço para a Igreja Central de Maragogi, lá na Bahia. Sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam continuar acompanhando o nosso canal, deixando seus comentários, curtindo e, acima de tudo, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Nós iremos, então, estudar a lição de número 11 e, para isso, eu tenho aqui comigo hoje o pastor Humberto Magalhães, que é o líder do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e ASA, né? Ação Solidária aqui na nossa associação. Seja muito bem-vindo, pastor Humberto. Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com vocês. E hoje eu estou aqui promovendo essa lição, que logo iremos começar o estudo, a lição de fé no livro de Josué. É um herói da fé, vale a pena você ter essa lição. E também quero promover, no dia 5 de outubro, nós teremos o Projeto Maná, que vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite, das 8 às 20 horas. E você pode ligar no 0800 e fazer a sua assinatura. E você tem vários benefícios, tem a lição em casa, você paga um pouco mais barato, você tem as 4 lições garantidas e vale a pena você fazer parte desse projeto Maná. Pastor, e não é só a lição dos adultos, né? Para a família inteira dá para fazer assinatura nesse período aí do Projeto Maná. Todas as lições, né? Desde a criancinha até essa lição, você pode fazer a sua assinatura e para a sua família também. Muito bem. E temos aqui conosco também o Orli Moraes, que é ancião aqui da Igreja Central. Muito bem-vindo, Orli. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Dani, pastor Humberto. Muito bom estar reunido aqui com vocês. A lição até aqui tem sido uma bênção. É muito legal poder tomar parte nesse projeto. Eu tenho certeza que esse estudo vai contribuir bastante para o nosso crescimento espiritual, nós que estamos reunidos, e para aqueles que terão a oportunidade também de nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Vamos lá. Você pode fazer oração, por favor? Sim, com certeza. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, te somos gratos, Senhor, pelas bênçãos, pelo seu cuidado, seu carinho, sua proteção e seu amor, e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos agora, a fim de estudarmos a sua palavra.
Somos homens e mulheres falhos e por isso te pedimos, ó Pai, que o seu Santo Espírito abra a nossa mente ao entendimento da sua palavra, que possamos ser instrumentos em suas mãos para ajudar outros a entender um episódio tão importante na história do teu povo para os nossos dias. Fica conosco, nos dê a tua paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, como eu já comentei, a 11ª lição, né? Nós vamos estudar aqui a respeito da apostasia e a intercessão, é o título da lição dessa semana. Nós estamos há várias semanas estudando a história do povo de Deus, durante o período, já vimos a saída do Egito, né? As pragas antes da saída do Egito, antes ainda a escolha de Moisés, depois vimos o povo lá no deserto, como Deus acompanhou, cuidou, protegeu, como ele deu a lei para o povo, depois as leis até, digamos assim, sociais, para que eles pudessem viver ali de forma harmônica, né? E na semana passada, na lição 10, nós vimos um pouquinho a respeito da aliança e o modelo. E após essa aliança, Moisés foi até o monte para passar ali um tempo com Deus e o povo ficou sob a responsabilidade de Arão, que era o líder substituto, se é que, né, pode-se dizer assim. Só que o povo percebeu que Moisés estava demorando um pouquinho, não tinha ali o seu líder maior, talvez duvidasse um pouco da liderança do Deus invisível, e aí eles não tiveram muita paciência, né? Não quiseram esperar e cometeram algumas situações ali. Pastor, contextualiza para nós a situação, a forma espiritual que estava o povo ali naquele momento. Sim. Moisés, ele foi chamado para o monte, aonde Deus teve um encontro com ele, ali na sarça ardente, antes dele ir para o Egito. E, de repente, ele está lá naquele mesmo monte, Deus o chama, Arão subiu com ele também, até um certo ponto. E ali ele passa um bom período recebendo todas as instruções de Deus para passar para o povo. Era um momento muito especial, ali naquele processo onde o povo, que outrora eles eram escravos, agora eles estavam ali como um povo com muitos privilégios. Todo aquele processo maravilhoso que eles tinham passado, os milagres, a abertura do Mar Vermelho, tudo que Deus tinha feito para eles. E agora, de repente, quando Moisés estava ali, o ápice da sua espiritualidade, o povo, ele começou a se afastar do caminho de Deus. E ali, eles fazem uma proposta para Arão, que era o associado de Moisés, né? Na linguagem bíblica, ele seria o profeta e Moisés, ele representava Deus naquela linguagem para que o povo entendesse. E nesse processo eles pedem para que ele faça um Deus, para que vá adiante, porque o processo ali, Moisés no monte, demorou um certo período. Uhum. O ser humano, ele é muito impaciente, né? E eles não tiveram paciência. E aí o processo, nós veremos agora como foi. Nesse contexto, eles se afastaram. É assustador até. É assustador também, é uma advertência para todos nós. Porque essa apostasia não foi de repente. Estava ali no coração daquelas pessoas. E aí veio o ponto do povo e também ali Arão. O seu papel, que ele tinha que ter assim, um papel fundamental para que o povo não se apostatasse. Mas nós sabemos que não foi bem assim. Eu entendo que quando a gente estuda a lição, a gente tem que tirar as nossas lições, né? Não só criticar ou julgar o povo, o que ele fez, mas as nossas lições, principalmente em relação ao relacionamento. Né? Que relacionamento estamos tendo com Deus para que a gente não venha também passar pelas mesmas situações que eles passaram. Né? E, Orli, começando aqui então na lição ali pelo domingo, né, já que já fizemos uma introdução, a gente vê essa questão da liderança de Arão. Ele passou por todo o processo, assim como Moisés, ele estava do lado de Moisés durante todo o tempo em que foi até o faraó, o povo sair do Egito, ele acompanhou tudo isso, ele foi escolhido por Deus também para isso, né, quando Moisés dizia que não conseguia falar, né, e Arão foi ali chamado, e ele era um líder para as pessoas ali também. Mas essa liderança acabou
não sendo tão bem sucedida, pelo menos nesse período da vida de Arão? O que a gente pode aprender, entender com essa parte da história? O principal ponto que é analisado em relação a Arão é a questão do seu caráter, né? A gente consegue entender, por este episódio pontual em sua vida, que Arão, até então, aquilo que ele havia feito era baseado muito na comunhão de Moisés com Deus. Arão, a gente consegue perceber que ele vinha acompanhando o irmão, porque exatamente no momento onde o seu caráter foi provado, onde ele deveria resistir à pressão da maioria, já que, segundo os relatos, a gente consegue entender que havia ali dentro daquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas. Muito provavelmente não foi toda essa população que se aproximou de Arão para exercer uma pressão, mas um grande número de pessoas começou a exigir alguma providência, tendo em vista a ausência de Moisés e uma necessidade que eles tinham de ter um líder visível. E começaram a exigir que se fosse feita alguma coisa. Arão já conhecia bastante a respeito de Deus, daquilo que Deus havia pedido à população, ao povo, de como não deveria existir, em hipótese alguma, um ídolo que servisse de representação de Deus, nada deveria ser colocado, não é, à frente da adoração ao único Deus, Criador do céu e da terra, o Deus que havia retirado eles da escravidão do Egito após mais de 400 anos de escravidão, e naquele momento, ao ser pressionado, ele não resistiu. E ele tem essa atitude, e tanto a atitude de Arão, quanto também a atitude do povo, chega, conforme o pastor comentou, a nos assustar. Porque a gente, ao ler o texto, imediatamente nos remete a todos os atos que já tinham sido realizados de forma miraculosa por Deus, de forma tão recente na vida daquelas pessoas, e o questionamento que nos vem é, caramba, como em tão pouco tempo eles se esqueceram dos atos de Deus e foram capazes de agir de uma maneira tão estranha e tão assustadora. E aí vem isso que você comentou, né? O trazer isso para a nossa realidade. Até que ponto isso também não pode acontecer conosco? Diuturnamente, a gente está agradecendo a Deus pelas bênçãos. Há milagres que são realizados na nossa vida que com certeza a gente só vai ter conhecimento no céu. Mas há outros que a gente consegue perceber. Há livramentos, questões simples, outras mais complexas, que a gente consegue enxergar no dia a dia. Há alguns milagres de cura. E às vezes, após passado aquele momento de turbulência, quando a gente é colocado numa situação de um pouquinho mais, de uma preocupação maior, há uma tendência natural em nós de esquecermos aquilo que Deus nos fez. Foi exatamente isso que Arão fez, que o povo também fez. Se esqueceram muito rapidamente de quem era Deus e daquilo que Deus tinha feito na sua vida. E aí, algo de muito assustador foi feito, que a gente vai trabalhar agora, né, exatamente aquilo que aconteceu. E interessante que é uma afronta direta ao mandamento do Senhor, ao segundo mandamento. Então, para não fazer imagem, escultura. E quando você vai na história do Egito, a mitologia, esse bezerro de ouro era filho de uma vaca virgem. Uma afronta direta ao Messias. O Messias da Maria. Então isso volto a falar, é muito assustador. Aonde que a apostasia me leva? E aí foi bem colocado aqui sobre todo esse processo intenso que eles passaram. De repente há um relaxamento, uma bonança. Imagina você de dia, aquela nuvem te cobrindo, à noite aquele fogo te aquecendo, o maná caindo, não tinha problema com água nem com pão, e tudo estabilizado, e todo aquele processo, logo nós iríamos entrar na Canaã prometida, na terra prometida, e eles vêm com essa proposta. E não foram todos, nós sabemos disso, mas aí Arão, ele abre mão dos seus princípios, para ter um conforto, né? Temos medo de uma crítica, de ter um posicionamento, e por causa de um líder, no momento, no ápice, ele poderia se posicionar, ele não se posicionou e todo o povo foi, juntamente com ele também,
para o precipício. É muito triste. Muitas frases eu vi aqui nessa lição, especialmente do domingo, que comenta essa questão do caráter, né, de Arão, fala que Arão não esteve à altura dessa situação, preferiu, ao invés de confiar no Senhor, ceder à pressão da maioria. E aí que eu falei no início a questão do relacionamento, né? Porque se a gente não está forte o suficiente, a gente entra junto com essas propostas que são feitas. É fácil de nos seduzir, né? Até as desculpas, né? Isso. Jogaram lá e surgiu. Então, aqui fala que além dele deixar o povo fazer, de não impedir, ele participou. E aí depois ainda veio com a história, né? Por um acaso saiu um bezerro, né? Foi um milagre. Ele supôs um milagre, né? Sim. Então, às vezes a gente cria situações na nossa vida, arruma algumas desculpas para algumas coisas, né? Mostrando o nosso afastamento e acaba jogando a culpa nos outros. Uma mentira, um pecado vai levando ao outro, que chegou aqui da mentira de Arão também. Arão foi tão assim débil na sua liderança que, além de não se posicionar, depois que ele foi pressionado por Moisés, agora ele joga a culpa no povo. Uhum. E você vê o oposto. Moisés, né? A posição dele, a liderança dele, aquele que outrora a gente pensava que ele era um fraco, olha só que homem, a posição que ele teve como um verdadeiro líder. Se colocou junto com o povo, assumindo ali, né, a situação. Mas, Dani, é muito interessante também, né, nesse ponto, a gente ressaltar a misericórdia de Deus. Sem dúvida nenhuma, a fraqueza de caráter de Arão é algo que nos chama a atenção. As consequências de seu ato acabou culminando com a morte de vários do povo de Deus. Exato. Um povo pelo qual Moisés intercedeu de uma maneira tremenda, se colocando na presença de Deus como, se o Senhor não os perdoar, risca meu nome também do livro que o Senhor escreveu. Se o Senhor não os perdoar, também eu não quero fazer parte. Deus oferece a Moisés a oportunidade da descendência dele de criar uma outra nação próspera que ocuparia o lugar daquele povo, né, a nação prometida. E Moisés se opõe a isso, mostrando a consequência de uma escolha que Arão fez. A gente percebe que hoje é muito fácil, quando a gente está em meio ao povo de Deus, tomar escolhas, adorar a Deus, quando todos estão adorando a Deus. Mas quando a gente está em meio à multidão que não tem essa mesma postura, aí Deus nos pede, nos convida a fazermos diferença. Mas, como eu dizia no princípio, devemos ressaltar a misericórdia de Deus, que vai perdoar Arão pela sua escolha. Lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 20, vai estar descrito que Deus pretendeu matar Arão naquele momento também. Houve a necessidade da intercessão de Moisés também pela vida do irmão. Deus aceita a oração intercessória. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais à frente sobre o poder, sobre a necessidade de intercedermos pelos irmãos, por todos, por meio da oração. Deus aceita a intercessão de Moisés. Arão é preservado, tem a sua vida preservada. Arão acaba se tornando um sumo sacerdote, um representante também, um intercessor entre o homem, o povo e Deus aqui na terra. E, obviamente, nós esperamos muito em breve encontrá-lo no céu e compartilhar, ter a oportunidade de compartilhar com ele essas experiências. E a importância do arrependimento também, né? Vamos também falar disso daí. Pastor, o senhor comentou um pouquinho a respeito do bezerro, né? Então, a lição segue aqui falando do bezerro de ouro, que, né, se assemelhava a outros deuses, ao deus touro, depois a deusa vaca aqui. E a ordem, então, aqui da criação, a lição comenta que ela foi invertida. Ao invés de reconhecer quem tinha sido criado a imagem de Deus, agora está adorando o que foi criado aqui, a sua própria imagem, um animal, né, se comparando a um animal. Como que que lições a gente pode tirar dessa lição aqui da segunda-feira que fala a respeito da idolatria? Paulo, ele fala isso em Romanos, capítulo 1, sobre quando eu tenho essa disposição de adorar outras coisas. Então, eu adorando a Deus, eu começo a entender que eu fui criado à sua imagem e semelhança. Uma linguagem mais próxima seria assim, quando ele usa lá em Gênesis, quando ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança seria a cara do papai. Então assim, fico imaginando quando Adão ele é criado, ele abre os seus olhos, vê o rosto de Deus,
eu vi meu filho nascer, eu pensava que não tinha coragem, viu? E tive coragem. E não sai na minha mente aquele meu filhinho saindo da mamãe. Eu pego o meu filho nos braços. É claro que ele só chorava, né? Mas eu fico imaginando Adão olhando pro seu papai e disse, papai, né? E é tão gostoso, né? Você ouvir do seu filho, sua filha, papai. E, de repente, todo esse processo é quebrado e chegamos a esse ponto. O ser humano, ele quer adorar algo, uma criatura ou uma coisa no lugar de Deus. E quando eu faço isso, eu me torno pior do que isso. Eu desço essa imagem, é uma descida até o fim, aonde no final de tudo é a minha perdição. Mas esse processo é a distância que estou de Deus, seus propósitos, e começo a agir também conforme meus impulsos. E todos os meus desejos, eu entrego aos meus desejos. Então, é um processo que aparentemente não tem muita importância, mas o final, como diz Provérbios, né? Parece que o caminho é certo, mas o final é caminho de morte. Aí a gente vê aqui, então, foi feito o bezerro e o povo, além de fazer o bezerro, de adorar o bezerro, eles estavam se divertindo, né? Houve festa, danças, ali uma degradação moral, né? Que foi piorando ali com o tempo. E nisso Moisés desce, né? Quando Deus sabe o que está acontecendo lá, né? Envia Moisés de volta ao acampamento e Moisés chega lá e se depara com toda essa situação. Como que se deram ali os próximos passos da situação, Orly? A idolatria é tão ruim, né? Ezequiel chega a comentar que a idolatria é a raiz de todos os pecados, né? Porque ela retira Deus do seu local, do seu lugar. Quando você deixa de adorar a Deus, você começa a adorar outras coisas, outras pessoas, e tudo perde o sentido e você dá espaço a todo e qualquer tipo de pecado. E em função disso, o povo começou a trazer de volta algumas práticas que eles tinham convivido com elas, quer seja assistindo, quer seja talvez tomando parte. Danças. A Bíblia, ela não tece detalhes de que tipo de danças eles estavam desenvolvendo, mas em função da percepção que Moisés teve, a gente consegue imaginar que não era simplesmente uma dança, era algo bastante assustador. Josué comenta com Moisés, né? Ouço sons de guerra, não é? No arraial. E Moisés fala assim, não, isso não é som de guerra não, isso é som de festa. O pessoal está se divertindo lá e quando ele percebe aquilo que estava acontecendo, ele se assusta. E Moisés fica tão irado com aquilo que acontece, com aquilo que ele está percebendo que está acontecendo naquele momento, que ele chega ao ponto de jogar as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos no chão, quebrando-as. E quando a gente pensa o que representavam as 2 tábuas de pedra naquele momento, o símbolo maior da aliança, tábuas que vão ser refeitas novamente por Deus, já que Deus não confiou a nenhum ser humano ali a escrita dos 10 mandamentos, uma oportunidade futura. Deus mais uma vez vai fazer essas tábuas que vão permanecer dentro da Arca da Aliança durante séculos, acompanhando a história do povo de Israel até a invasão de Nabucodonosor, séculos depois, mostra a importância daquelas tábuas. Se Moisés chegou a esse ponto, era assustador e nos mostra a consequência da idolatria e como o pecado distorce a mente e faz com aqueles que eram o povo de Deus, e conforme o texto bíblico, a partir do momento que Deus percebe aquilo que estava acontecendo, Deus se volta para Moisés e agora não se apresenta mais como o Senhor daquele povo. Não identifica mais aquele povo como o seu povo, né? E diz, Moisés, o seu povo, o povo que você, Moisés, tirou do Egito, se corrompeu. E numa forma de aprendizado, de ensinamento, ele determina a Moisés que desça, para que Moisés também cresça e aprenda com aquela situação. É você que vai ter que lidar com essa situação.
E é interessante também, nos chama a atenção, que o fato de Moisés ter quebrado essas 2 tábuas de pedra não foram objeto de censura de Deus. A ira de Deus, a ira de Moisés representa bem a ira de Deus por aquela decisão, por aquelas escolhas, pelas atitudes daquele povo naquele momento. A lição ainda, ela nos faz aqui, eu queria só frisar um texto aqui, que diz assim: nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Quando eu contemplo, quando eu olho para Deus, Criador do universo, eu posso ser tudo, porque Ele é maior que tudo. Mas quando eu resolvo adorar qualquer coisa criada, adorar um bezerro fundido de ouro, eu vou ser bem menos do que aquilo que Deus quer para a minha vida. Nesse momento, o povo usou o bezerro de ouro, mas nós muitas vezes usamos várias outras coisas, uma lista né? infindável, né? Infindável para colocar tudo aquilo que a gente colocar no lugar de Deus, né, que ocupar um espaço maior, tiver mais importância, é considerado um ídolo. E nós constantemente somos corrompidos por isso. Fazer um autoexame, né? A gente tem que ter essa sinceridade de eu tenho que me colocar diante de Deus e conversar com Ele. E fazer um autoexame, juntamente com Ele nesse processo, porque tem meu papel humano, mas nunca posso me esquecer que o papel de Deus divino é fundamental, porque Ele que me dá vida, Ele que me dá um novo coração. Não sou eu que eu vou lá e escrevo um novo coração para mim. Tanto é que quando foi falado que a questão dos mandamentos, Deus escreve com o seu próprio dedo, novamente escreve novamente com seus próprios dedos. Somente 2 vezes nós vemos isso na Bíblia, uma vez ali em Êxodo capítulo 20, e depois Jesus mesmo, Deus, homem, ele escreve no chão, ali naquele episódio daquela mulher que foi pega em adultério. E a importância de saber desse o Deus, a sua mão, me transformando, então eu tenho que confessar e saber quais são os meus ídolos. Porque aquilo que eu adoro, exatamente isso, é aquilo que eu adoro, e me submeto, e mesmo de uma forma inconsciente, que eu não estou percebendo, porque eu gasto mais tempo com coisas que eu gosto, que talvez não sejam coisas ruins. Exatamente. Mas eu estou tirando o tempo de Deus. Até mesmo a família Exato. pode se tornar um ídolo. Pode ser. É muito perigoso. Eu me colocar alguém ou algo acima de Deus. E aí serei transformado naquilo que eu contemplo. Eu acho que nós precisaríamos de outra lição só para falar da segunda parte, mas nós precisamos chegar na intercessão, né? Sim. Falamos bastante da apostasia, do que aconteceu. Aí Moisés, ao descer, a ser o líder agora naquela situação, ele tem o seu comportamento, as suas atitudes, mostram de que lado que ele estava, mostram o relacionamento que ele tinha com Deus, né? E nós precisamos encerrar rapidamente, mas temos ainda a parte da intercessão. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso, de quais foram as atitudes de Moisés e qual a importância de interceder pelas pessoas. Moisés, há 2 momentos de intercessão. Logo assim que Deus identifica o comportamento que está sendo desenvolvido pelo povo, Deus convida Moisés a descer, relata aquilo que estava acontecendo e diz que iria destruir o povo. Moisés intercede, ele faz uma primeira intercessão, desce, constata, se irrita. A tribo de Levi, nesse momento, é convidada e ela se coloca ao lado de Moisés e, nesse momento, ela age. Moisés é um agente de Deus. É muito importante a gente frisar que não é Moisés quem decide pela morte daqueles que insistem na sua rebeldia. Moisés é um agente de Deus, a decisão é do próprio Deus. Muitos que insistem na rebeldia acabam sendo mortos. Então, olha, só um detalhe aí. Não foi só assim. Cometeu aquele ato, Deus vai destruir o povo. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Exatamente. E aqueles que persistiram, né, que não se arrependeram, que entraram no grupo dos que seriam mortos ali, né? A gente convida todos a lerem com bastante tranquilidade o capítulo 32 de Êxodo para terem uma visão bem legal daquilo que aconteceu. Moisés desce, há um diálogo entre Moisés e Arão, quando Arão relata, não, Moisés, eu joguei isso daí no fogo, me saiu esse bezerro, foi um milagre. Piada, né? A idolatria levando a mentira, consequência, um pecado levando a outro. Moisés tritura aquele bezerro, ali é dito que é colocado em água e é dado ao povo para beber.
Alguns insistem em se manter na rebeldia. O relato diz que eles continuavam correndo, como se estivessem alucinados por aquela situação. A tribo de Levi, então, funciona como um agente e muitos acabam sendo mortos. Juízo, né? Depois de resolvida aquela situação, Moisés retorna novamente ao monte. O texto de Êxodo não vai dizer quanto tempo Moisés vai permanecer mais uma vez no monte, mas quando você vai lá para Deuteronômio capítulo 9, verso 18, você vai encontrar que Moisés mais uma vez passa 40 dias. E Moisés, relatando o que aconteceu, ele diz que ele ficou sem comer e sem beber. A intercessão não foi, Deus, perdoa eles. Moisés orou, intercedeu à semelhança de Jesus no deserto, em jejum. Tamanho foi o pecado. Isso nos mostra que, por vezes, Deus está disposto a ouvir a nossa oração, mas Deus está disposto também a trabalhar no desenvolvimento do caráter daquele que intercede. O autor da lição traz um comentário lá para os professores sobre o valor da oração intercessória, né? A gente tem ali a oração de súplica, a oração de arrependimento, mas também temos a oração, dentro da oração, né, uma divisão assim, a oração de intercessão, que é muito importante. A gente não consegue entender muito bem, né? A gente não tem a capacidade de manipular Deus. Não é simplesmente pelo fato de eu orar que a mente de Deus vai ser transformada. Uma vez eu ouvi um pregador falando, se algo fosse tão simples, os meus pais nunca morreriam, porque eu não quero que meus pais morram. Então eu vou orar a Deus e Deus vai dar vida eterna aos meus pais. Mas dentro dessas regras de engajamento, Teodiceia do Amor, nosso autor Joe Peckman, um livro produzido pela Casa Publicadora Brasileira, ele fala a esse respeito. É algo que a gente não consegue entender. Mas nesse mistério da oração, há sim um convite de Deus que nós possamos orar por amigos, irmãos e até mesmo pelos inimigos. O fato é de que quando um cristão se coloca de joelhos e ora, o inferno treme. Satanás sabe que as coisas acontecem. E foi aquilo que aconteceu naquele momento. Arão foi alcançado pela misericórdia de Deus. A tribo de Levi, a partir daquele momento, assume um papel diferenciado. E muitos daqueles que alcançaram, que desenvolveram um papel, uma ação, um ato de rebeldia, foram perdoados. Porque e também se arrependeram, estarão presentes também no céu. Amém. Uma dica pequena. Já aproveita para fazer um fechamento. Tipos de oração, né? A oração intercessória é louvor, agradecimento. Fiz uma anotação aqui. É arrependimento, a confissão dos meus pecados, uma súplica por mim mesmo, que eu também sou um pecador, intercessão pelos outros. E essa intercessão vem aquilo que você citou sobre regras de engajamento, sabendo que tem uma briga, uma batalha espiritual, a qual eu não vejo, mas nós sentimos. Sabemos que há o mal e devemos vencer o mal, mas somente com as vestimentas, a armadura de Deus. E conforme Efésios capítulo 6. E essa batalha será somente vencida por meio da nossa oração. 40 dias, mais 40 dias, 80 dias que Moisés passou ali, nesse processo tão longo, mas foi suficiente para restabelecer a ordem novamente, a posição de um líder, né? E centralizando tudo, é que a apostasia, ela revela a fragilidade humana, porém a intercessão mostra o poder do amor e a graça de Deus. Amém. Assim como Moisés, você também e eu sou chamado, todos nós somos chamados a interceder pelos outros, seguindo o exemplo supremo do nosso amado Deus. Amém. Pastor, você pode orar, por favor? Nossa. Querido Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra e entender de que nós estamos num conflito espiritual, uma batalha, uma guerra. E essa guerra, essa luta entre essas duas forças, o bem e o mal, eles querem o nosso coração. Que possamos, Senhor, ter essa posição. Assim como Moisés se posicionou, todos nós possamos nos posicionar ao Teu lado, de tomar essa decisão tão importante, de seguir o Senhor e amá-lo acima de tudo. Amém. Nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.
Amém. 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 Muito obrigada, pastor Humberto. Obrigado, Orli. Obrigada a Eu você agradeço. que esteve conosco também até aqui. Que essa decisão de se entregar a cada dia, de se relacionar com Deus a cada dia, seja presente, constante em sua vida, na minha vida, na sua vida. Nos vemos no próximo Estudo Central.